Ela quando vê o que está acontecendo aí. Só por uma emergência, né? Mas você vai ficar aí, né? Você vai ficar aí, você tem vários homens mexendo, tipo, um mosquitinho, por favor. Isso que minimizar muito perigo. Isso. Bom, olha, agora eu, por exemplo, eu estou aqui, ó. Eu posso entrar aqui na reunião, eu estou no Zoom, entrei na reunião. Eu abaixei o microfone para não coincidir com o dela. E eu só vou escutar, mas eu posso escrever, se tiver. Pode. Ele tem Vem cá, ó, vem ver. O meu é assim, ó. O meu está aqui assim. Eu apareço lá e o que é esse? Deixa aqui. Isso aqui não sei o que é. Livre é para sair, né? Isso aqui o que é? Isso daqui é para você fazer o login. Você baixou o aplicativo, né? Tem que fazer login? Como é que eu faço login com o quê? Ó, Qual conta please você confirm your usa? birth year. Ele está mandando pôr minha data de nascimento? Você clicou no Sign Up, né? Para criar uma conta. Não precisa, né? O Sign. Cadê? Fechar. Fecha? Leave meeting? Está sendo gravado.
Ah, eu posso fazer com... Você entrou, tá com duas Sim. duas Eu vou contas fechar aqui. aqui, tá? Então aqui, por exemplo. Você quer que eu saia desse? Você acha melhor? Ah, se você quiser deixar, Mas vai dar microfone, não. vai. É o da Cris, acho que tá dando No microfone. áudio, se tiver áudio replicado, Eu ele posso vai. ver aqui, Alex? Pode. Outras. Ah, esse daqui não pode tirar. Desliga. Ah, Ah, não acredito. Sim. Ele falou que podia tirar. Não. É que na verdade esse daqui. Sabe o que aconteceu, Alex? Deu problema na minha bateria. Agora eu tirei a bateria. E agora? Eu ligo de novo aqui. Ah, mas o Alex entrou por aqui, ó. Já entrou. Ai, Cris, viu? Deixa quieto. Deixa o meu e o seu aqui. Agora eu já... Deixa eu ver se tem uma extensão. Acho que lá em cima tem. Vai começar já? Ou... 9 horas 9 começa. horas? Dá Falta tempo. 10 Vou minutinhos. pegar a extensão. Então tá. Daí eu puxo ali por trás, daí não tem perigo de alguém conversar. Vou tomar café. Dá nervoso.
Bom dia. Bom dia, Cristina. Bom dia, Daniele. Cristina, para mim você está sem áudio. Tá Bom sem dia. áudio, né? Bom dia, tudo bem? E tudo, gente. Eu só conferi se eu sou aqui mesmo. Tá. Sou aqui. Bom dia, Rita. Quem que é a mediadora da sala, pessoal? Bom dia, sou eu, Rita. Estou tentando Rita. entrar aqui. Tudo bem. Olha só, eu vou apresentar como coautora um outro trabalho na sala 19, e lá o meu trabalho é o primeiro. Aqui é o quinto. Eu teria licença para sair, apresentar lá junto com o meu companheiro e voltar para cá para a quinta apresentação? Deixa eu organizar aqui, rapidinho. Bom Tá. dia, eu sou a professora Rita de Cássia Oliveira Ferreira, vou estar mediando a nossa sala, que é a sala 17, né? Que Isso. vai de 9 às 10h45. Isso. Tem alguns trabalhos que eu tenho uma listagem aqui, eu vou ver quem já está aqui para a gente poder organizar e te liberar. Tá bom. Tá? Uhum. O primeiro trabalho, quem vai apresentar é a Juliana Maria. Rita, nós não estamos te ouvindo. Não? Eu estou ouvindo, sim. Não estão ouvindo? Eu estou ouvindo. É alguma, vê se não é alguma coisa do seu aparelho, Daniele. Cristina Matos, está ouvindo? Eu não te ouço também, Cristina. Tem que aumentar o volume. Eu consigo ouvir agora. Você consegue me ouvir? Me ouvir? Agora deu. Tem que aumentar o volume aqui embaixo. Então, é alguma coisa da sua configuração, Dani. Deixa eu ir falando, então. Vou retornar ao assunto, tá? Juliana não está na sala, né? Que é o primeiro trabalho. O nosso eixo... É você. Não, o nosso é o primeiro, Rita. Nós estamos aqui. É Daniele que vai apresentar o trabalho do Botucatu. Ah, tá. Então, vocês são a primeira. Tá dando só microfonia aí. Acho que tem dois... Você deve estar com dois aparelhos ligados. Então, tá abaixo do seu. Desligar o som de um. Só um minutinho. Tem alguém com dois. Vamos lá. Alguns ajustes Eu técnicos. não consigo ouvi-las. Só um minutinho. Pega aqui, então. O seu na outra sala é o primeiro, Érica? Agora deu. Agora deu. É o primeiro? É o seu é É o primeiro. primeiro lá. E o último aqui. Então, pode ir lá. Eu posso ir lá? Pode. Então, assim que eu terminar de apresentar lá, eu retorno aqui para a apresentação. Tá bom. Muito Boa obrigada, apresentação. boa apresentação a todos. Um bom dia, já retorno. Obrigada, querida. Então, meninas, vamos voltar aqui. Nosso eixo da apresentação, nós estamos apresentando o 9º Fórum STEM Brasil, né? Dentro do eixo, os trabalhos foram enviados, o eixo de gestão e a sub-área de formação de professores. Tá? Nós temos uma ordem de apresentação. O primeiro trabalho é da Daniele, que já está aqui. O segundo trabalho seria Flávia, Ana, Giovanni, Jaqueline e Mariana. Não estão aqui, né? Na verdade, nem deu 9 horas, né, gente? Isso, vai dar aí. O terceiro trabalho é Jaqueline. Cristina, você vai apresentar algum? Não, eu estou junto com a Daniele. Ah, está como ouvinte. É isso? Isso que mesmo. ótimo. Então, só temos uma apresentação. Eu também vou apresentar, então tem 2 pessoas para apresentar. Vamos aguardar um minutinho para o pessoal entrar.
Vamos esperar. Bom dia, professora Rita. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Aqui é o Caio do Semestre, tudo jóia? Oi, Caio, tudo bom? Eu vou passar o anfitrião da sala para você, para poder conduzir os trabalhos, tá certo? Passar o quê? Eu não entendi. Vou te passar a administração da sala para que você possa conduzir os trabalhos. Tá, Me dá só um minutinho. Para a sala não cair e a gente conseguir gravar todas as apresentações. tá. Já tem mais uma naquele. Uhum. Tudo bem, né? Tá tudo bem. Jaqueline Melo, né? Sim, É o professora. terceiro. Oi, Já está liberada a sala, já pode iniciar as apresentações. Tá legal? tá. Eu Qualquer posso... dúvida, a gente está à disposição lá no grupo. Pode Tá dar um bom, toque lá que a querido. gente entra para te ajudar. Tá bom, querido. Obrigada, tá? Imagina, bom trabalho. Obrigada. Então, vamos retomar. Ei, Rita, bom dia a Bom dia. todos. Bom dia, querida. Eu vou fazer a minha apresentação e a da Flávia Magalhães, tá? Que eu estou como coautora. O trabalho é da Flávia, né? Eu gostaria também que você invertesse a ordem, porque nós trabalhamos juntos. A gente fez primeiro uma apresentação básica sobre itens, então a gente trabalhou um treinamento básico e depois um treinamento avançado. Então a ordem vai ficar melhor, primeiro a minha apresentação e depois a dela. Tá. Então, vamos recapitular aqui. Ah, tá gravando. Tá gravando. Eu acho que está gravando. Então, vamos à ordem aqui. Bom dia, Jaqueline, eu vou me apresentar de novo. Acho que a Cíntia também está entrando aí. E Cristiane também. Eu sou a professora Rita, tá? Eu vou interagir, dinamizar a sala 17, que é o nono fórum, tem apresentação dos trabalhos aprovados. E dentro da subárea, dentro do eixo gestão e a subárea formação de professores, tá? Eu recebi a listagem e a apresentação vai ser da seguinte ordem. Primeiro trabalho, a Daniele vai apresentar, sobre metodologias ativas e introdução ao planejamento para professores ingressantes das escolas da rede municipal de Botucatu. O segundo trabalho será da Flávia Albuquerque, né? Que é a capacitação básica sobre elaboração de itens, experiência vivenciada no curso médico. O terceiro vai ser da Flávia. Não. É justamente isso que eu queria combinar com você. O da Jaqueline vai ser primeiro e o da Flávia vai ser logo em seguida, porque a capacitação básica e depois a capacitação avançada. Vai ficar mais Entendi, interessante. vai ficar melhor. É porque as duas estão no nome, né? É porque Então, a Flávia é coautora. Então, o segundo trabalho será da Flávia. Não. Jaqueline vai ser o segundo, não é isso? Jaqueline o segundo, Flávia o terceiro. Quarto serei eu. E o quinto será a Érica, precisou sair para apresentar o trabalho dela em outra sala. Mas vai retornar aqui. Tem mais alguém que vai apresentar aqui que eu não falei? Cíntia como ouvinte, é isso? E Cristiane também? Sim, elas são como ouvintes. Tá bom. Bem-vindas a todas, é um prazer estarmos juntas, né? Nesse momento de troca, de experiência, quando a gente consegue compartilhar os nossos relatos, as nossas vivências, e a gente aprende muito nessa oportunidade que nos é dada aqui. Então, que seja um momento muito produtivo, de muito aprendizado, que tragam novas ideias também para a nossa atuação profissional. Tá? Vamos começar, então, agora? Nós temos, todos são resumos, né? Temos 8 minutos de apresentação para cada grupo. Eu vou apresentar os grupos, passo a palavra para vocês e estou marcando o tempo.
Quando tiver faltando 4 minutos, na metade do tempo da apresentação, eu aviso, faltam 4 minutos. E no final, a gente tem 5 minutos para dúvidas, para cada trabalho. Então, vamos com a apresentação da Daniele, sobre metodologias ativas e introdução ao planejamento para professores ingressantes das escolas da rede municipal de Botucatu, São Paulo. Agora são 9h04 no meu celular. Você tem 8 minutos, Daniele, para fazer a apresentação, sendo que na metade eu te aviso do tempo. Tá bom? Combinado. Tá joia. Então, bom dia a todos, né? Eu sou a Daniele, eu sou coordenadora aqui dos anos iniciais do ensino fundamental aqui de Botucatu, São Paulo. Só um minutinho que eu vou compartilhar com vocês a nossa tela. Tá. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Ótimo. Então, o nosso trabalho, que eu vou apresentar hoje do município, é sobre as metodologias ativas e a introdução ao planejamento para os professores ingressantes das escolas aqui da nossa rede municipal de Botucatu, São Paulo. Então, a princípio, o objetivo geral dessa nossa reunião, no primeiro momento, seria acolher esses professores ingressantes recém-contratados, que fariam parte, então, do nosso grupo de professores. E também orientar sobre o currículo que nós utilizamos aqui na nossa rede municipal. Hoje, nós utilizamos o currículo paulista. E também apresentar para esses professores o material didático que nós utilizamos. Nesse primeiro momento, como vocês podem ver, aconteceu uma acolhida desses professores novos pela nossa secretária municipal de educação, a professora Cláudia Gabriel, e também por alguns técnicos da secretaria que puderam, então, mostrar um pouco do seu trabalho, como é a nossa organização, para que esses professores ingressantes pudessem, então, ter uma visão geral de como a nossa rede trabalha. Num segundo momento, nós fizemos uma oficina pedagógica com metodologias ativas. E aí nós escolhemos, então, a discussão em pequenos grupos. Então, foi lançado para esses professores uma situação-problema. A princípio, um vídeo, onde eles puderam assistir, né, os desafios que um professor ele passa num ambiente de sala de aula, que isso realmente acontece, e depois uma roda de conversa. Esses professores, eles foram agrupados por ano de atuação, foi do 1º ao 5º ano, e dentro dessa roda de conversa, então eles puderam ali conversar, discutir sobre a importância do domínio dentro de uma sala de aula, tão importante para um professor que ele é ingressante. E foi lançado ali a pergunta para o grupo, né? Como que um professor, ele pode se comportar num dia ali em que todos os alunos estão falando ao mesmo tempo? Ou então, qual deve ser a postura desse professor diante a essa situação? E aqui eu trago para vocês alguns dos apontamentos do grupo após essa discussão. Então, os professores, eles falavam muito sobre a importância das regras, dos combinados, que isso é importante para que o aluno tenha responsabilidade, a construção de uma rotina, isso traz segurança para os alunos, eles sabem o que vai ser feito durante ali o momento da aula, então isso traz também uma estabilidade, a importância de lidar com adversidades, nós sabemos que isso acontece em todos os ambientes, e também acontece dentro de um ambiente escolar, dentro de uma sala de aula, o professor mediador, professor facilitador, qual é o papel do professor diante de uma situação desafiadora como essa? E algo que foi levantado também pelo grupo foi a importância do tom de voz do professor mediante essa situação. Será que o professor, alterando o tom de voz, já que esses alunos estão todos falando num tom de voz maior, solucionaria o problema? Resolveria a situação do professor?
Então, esses foram alguns apontamentos levantados ali pelo grupo. E aí, foi pedido para que esses professores construíssem um mapa mental. O que eles teriam que fazer? Então, agrupar essas ideias principais dessa discussão e depois eles compartilhariam isso com o grupo em uma apresentação. Como vocês podem ver aí na foto, essas foram algumas das apresentações dos grupos. Nesse momento, então, eles colocaram o que foi que o grupo pensou diante desta situação. E aí também são alguns dos fechamentos, né? Foram algumas falas que foram comuns a todos os grupos, como, por exemplo, busca de soluções com os alunos, a importância, então, de incluir os alunos dentro dessa resolução de problemas, o trabalho tão importante com empatia, com respeito, temáticas que nós levantamos, sim, durante o ambiente de aula. Nós temos o projeto de convivências, que é um dos nossos livros, faz parte do nosso material didático aqui do município, e nós temos Faltam como... 4 minutos, tá? Faltam 4 minutinhos. Joia. Nós temos como apoio, dentro das nossas escolas municipais, um grupo uma equipe, né? Um psicólogo e uma assistente social, que trabalham junto com esses professores, essas temáticas que o nosso material didático já traz também. A questão do aluno ajudante da sala, a importância de dar a responsabilidade para o aluno. E também foi levantado por esses grupos a importância de trabalhar com dinâmicas. Eles achavam que isso é uma estratégia, a roda de conversas, tão importante se falar dentro de um ambiente escolar, principalmente numa sala, dar voz aos nossos alunos. E também, dentro desta reunião formativa, foi feita também uma orientação sobre o currículo e o material da rede que nós utilizamos. Então, foi proposto para os professores, esses professores ingressantes, que eles estruturassem ali um plano de aula. Aqui no nosso município, nós chamamos de semanário. E eles puderam utilizar o nosso material didático, né? O livro, como eu já falei, projeto de convivência, que faz parte do currículo em ação. E também eles consultaram ali as habilidades do currículo paulista. Esse momento foi um momento importante, porque foi um momento de troca, foi um momento onde os professores ingressantes, que muitas vezes tinham uma experiência de uma outra instituição, puderam ali compartilhar com esses professores que muitas vezes não têm nenhuma experiência, não tinham trabalhado ainda dentro de um ambiente escolar. Então, foi uma troca de experiências, eles puderam compartilhar ali as boas práticas. Foi levantado pelos grupos que esse momento foi de extrema importância, para que eles pudessem ali conversar com os pares e pudessem, então, chegar a algumas soluções ou, então, algumas dinâmicas que eles poderiam aplicar dentro da sala de aula, pensando que são professores que estão iniciando agora na nossa rede municipal. Eu também gostaria de enfatizar que as nossas escolas aqui de Botucatu, de tempo integral, têm o seu currículo, então ele é estruturado por competências. Então, como sugere realmente a BNCC. E, portanto, então, trabalhar com módulos interdisciplinares, eles trabalham com temas integradores, como, então, em muitos currículos do curso de Medicina do Brasil. Por isso é que nós estamos aqui hoje apresentando o nosso trabalho para vocês. E eu só gostaria de enfatizar também que foi tão importante essa reunião que, como diz, né, Paulo Freire, pessoas transformam o mundo, e é isso que nós esperamos dos nossos professores ingressantes. Essa foi a ação da Secretaria Municipal de Educação, para que esses professores possam também transformar o ambiente escolar. Muito obrigada. Obrigada, excelente apresentação, Daniele. Gostei bastante. É muito importante realmente falar sobre a formação dos professores, né? Como que vem sendo essa experiência. Muito bacana o trabalho e enriquecedor para nós também, que trabalhamos na área processo ensino-aprendizagem, na área da educação. Você é de qual instituição, Daniele? Nós somos da Secretaria Municipal de Botucatu, aqui de São Paulo. Secretaria. Muito bacana o trabalho que vem sendo desenvolvido. Agradeço.
E alguém tem dúvidas? Gostaria de fazer perguntas? Eu gostaria de fazer um comentário. Fique à vontade. Daniele, adorei sua apresentação, né? Eu estou na educação superior tem muitos anos, né? Tem 15 anos que eu estou, né, numa escola aqui em Minas, e eu tenho 3 filhos, e eu adoro educação. E eu acho que, assim, a gente recebendo esses alunos, e eu trabalho, né, nos primeiros períodos do curso de medicina, e a gente recebendo esses alunos, hoje, com as metodologias sendo tão utilizadas no ensino superior, e a gente sabe que no nosso país existe uma inversão dos processos, né? Houve uma implementação massiva a nível superior, e o ensino fundamental, o ensino médio, ele ainda não acampou essa realidade. Então, assim, só o fato de você promover essa ideia para os seus professores é algo extraordinário, né? E eu acho que, assim, a gente tem que lembrar que o que vai mudar, o que vai transformar a nossa sociedade, sem sombra de dúvidas, é a educação. Então, assim, eu sou apaixonada com a educação. Sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo de metodologias ativas para as pessoas, para quem convive com os meus filhos, para os professores dos meus filhos. Eu acho que, assim, é uma vontade que a gente precisa ter de transformar o mundo que a gente vive, sabe? Então, para muito além de eu ser, assim, funcionária de uma escola, de eu trabalhar, eu preciso pensar que eu sou um cidadão ativo e que eu preciso deixar sementinhas na sociedade, né? Então, assim, amei o trabalho, né? Casa inteiramente com o que eu penso, com o que eu acho que a gente precisa realmente começar a disseminar essa cultura, tá? Parabéns. Obrigada, Jaqueline. Essa é uma verdade, né? Nós sabemos que tem que ser um norte, né? Não tem um outro caminho. Os nossos alunos, eles precisam, então, trabalhar com esse currículo por competências, né? Esse é o nosso objetivo aqui do nosso município de Botucatu. Isso mesmo. Eu deixei no chat a lista de presença, tá? Não esqueçam de assiná-las, até quem apresentou. E quem está como ouvinte também. Alguém quer fazer uma pergunta? Ouvir um áudio? Não? Então, nós vamos agora passar para a apresentação do segundo trabalho da Jaqueline, né? Sobre capacitação básica, sobre elaboração de itens, experiência vivenciada no curso médico. É do mesmo eixo de gestão e a sub-área formação de professores. Eu vou marcar o tempo, Jaqueline. Vocês acham melhor eu avisar na metade ou fica... Porque é tão pouquinho tempo para parar ainda, né? É tranquilo. Tá. Geralmente a gente está avisando quando de 15 minutos, porque tem mais tempo, mas essa daí acaba interrompendo um pouco. Quando eu ver que está chegando no final, eu faço um sinalzinho, mas vamos direto. 9h17. Ok. Pessoal, bom dia, então. Né? 9h25 a gente finaliza. É um prazer estar aqui. Eu sou Jaqueline, eu sou professora, né, da Univasf Ipatinga, nós compomos o grupo UAF, aí, a Rita também está dentro do grupo, né? Hoje é um grande conglomerado de escolas médicas no Brasil, e nós temos como base o currículo centrado no aprendiz, Daniele. E nós enfrentamos essa realidade de receber os alunos nos primeiros períodos do curso, né? Levando-se em consideração aí que eles vieram de um ensino completamente tradicional. E a gente tem que pensar que o processo ele tem que acontecer de forma, né, integrada, tanto o cumprimento da matriz curricular, quanto os processos avaliativos. Isso precisa muito de ter aí uma consonância, né? Eu estou com dificuldade para passar o slide. Foi. Bem, nós, então, vamos conversar um pouco a respeito de treinamentos que a gente tem feito com os nossos professores aqui, nesse caso, uma capacitação básica sobre a elaboração de itens. É um momento importante, né, na vivência aí do curso médico, porque os processos avaliativos eles precisam estar bem balizados. A gente sabe que é uma realidade, o nicho das escolas médicas ele é uma realidade bem diferenciada, e
essa tratativa, né, da capacitação continuada, ela é muito importante para que a gente tenha, então, um processo mais adequado. Eu sou a Jaqueline, ainda componho o grupo a professora Flávia, a professora Ana Carolina, a professora Maria Emília e a professora Patrícia. Bem, então, se a gente pensa aí, né, no curso de medicina, ele é um nicho muito à parte e recomendado muito para estratégias diversificadas de avaliação. Se você tem um currículo onde você tem diversos nichos, né, de aprendizado, automaticamente você tem que levar isso para o processo avaliativo, ou seja, eu preciso usar de estratégias diferentes de avaliação. Bem, então, a gente parte aí de alguns recursos. Só um minutinho, que eu estou com dificuldade para passar o slide. Ok. As práticas avaliativas, então, elas precisam ser diversificadas. A avaliação, ela precisa muito ser condizente com a matriz curricular. Então, se eu estou pensando numa matriz onde eu tenho muitos ambientes de aprendizagem, muitas formas de ensinar, desse processo de ensino-aprendizagem, eu preciso muito ser coerente na avaliação, ou seja, eu tenho que ter ambientes diferentes e uma matriz de avaliação cada vez mais adequada à matriz de ensino-aprendizagem. Bem, quando eu penso, voltando então, né, para as provas chamadas provas, né, somativas, que aí eu estou falando de questões objetivas e questões dissertativas, eu preciso muito desafiar o meu aluno e sempre apresentando para ele situações, problemas, para que ele possa resolver problemas, porque a grande questão da vida dele vai ser essa, resolver problemas, né? E, a partir da resolução, eu apresentar para ele feedbacks sobre a resolução desses problemas. Então, inclusive, nas provas chamadas somativas, né, eu preciso também desse contexto. E eu preciso, então, apresentar itens de forma combinada, onde eu tenha situações, problemas, comandos adequados para uma avaliação mais coerente e adequada. Levando, então, a um processo avaliativo que seja formativo, inclusivo e seguro. Bem, o objetivo, então, é relatar os benefícios da utilização de treinamentos básicos e de reciclagem continuada para os professores no curso de medicina, buscando aí um aperfeiçoamento na elaboração de itens, que a gente sabe que tem muito problema, né? Prova é crítico, né, sobretudo as provas chamadas provas, né, somativas, que são essas que o aluno vai resolver ali, né, em um intervalo muito curto de tempo. Bem, a metodologia aqui, a gente então, né, utilizando aí de uma pesquisa qualitativa, com a observação da participação dos professores durante o treinamento e os feedbacks recebidos através de Google Forms, nós, então, iniciamos o treinamento com uma pré-aula, fizemos uma pré-aula básica com o básico de um item, né? Então, uma situação, problema, um comando, as alternativas, e colocamos sobre as bancadas vários objetivos de aprendizagem, para que eles escolhessem, então, objetivos que fossem mais similar com a sua área de atuação. A gente separou em 3 professores por pequenos grupos, porque trabalhar em pequeno grupo oportuniza, né, esse contato de perto, e a partir daí eles foram, né, instruídos a elaborar uma encomenda. Então, esse pequeno grupo escolheu um objetivo dentro de alguns que tinham lá, né, e elaborou uma encomenda. Lembrando que aqui a gente trabalhou com taxonomia de Bloom, né? Bem, o pequeno grupo, como a gente dividiu em vários pequenos grupos, a gente foi girando, por exemplo, a encomenda. E o outro pequeno grupo recebeu a encomenda dada pelo pequeno grupo anterior. E esse pequeno grupo que recebeu a encomenda ficou responsável de elaborar o item baseado naquela encomenda. E a gente girou de novo. E
Outro pequeno grupo recebeu o item feito por um outro grupo, e a gente foi registrando, a gente deu nome para os grupos e a gente foi registrando, né? A encomenda é do A, a elaboração é do B e a avaliação é do C. E o outro grupo, né, o outro pequeno grupo, recebeu lá o item com a encomenda e avaliou esse item, com sugestões, inclusive, para validação em plenária. Depois a gente fez uma plenária, a gente fizemos a projeção dos itens, né, um a um, e todos os pequenos grupos visualizaram, então, o processo como um todo, desde a encomenda, a elaboração e a validação através, então, de pontos que poderiam ser melhorados. Bem, o que a gente observou, então, como resultados, né? Um feedback positivo de 100%, né, de nota máxima dos professores que participaram do treinamento através, então, de um Google Forms ao final. A revisão por pares, ela oportuniza uma habilidade de reconhecer problemas nos itens, e aí sem muito melindre, porque ali nós estamos todo mundo nessa construção, né? Aprimorando, então, a elaboração de itens para a instituição, uma avaliação mais segura, né? Sendo aí as somativas e as diagnósticas, dando para nós um parâmetro melhor a respeito do desempenho das turmas, né? Porque se a avaliação ela não é segura, não tem como você confiar nesse dado, né? A progressão mais segura do graduando ao longo do curso, sobretudo para essas provas diagnósticas, né, que dá para nós uma avaliação muito boa do desempenho global do aluno. As adaptações continuadas aí da matriz curricular para o curso médico, baseado, inclusive, nos resultados das avaliações, desde que essa avaliação tenha segurança suficiente, né, para fazer aí essa amostragem. Aqui há algumas fotos, né, dos eventos lá, de como a gente se organizou, né, nos pequenos grupos e o pessoal trabalhando na elaboração. E como conclusão, né, nós temos que Vou elaborar bem uma questão. o item de qualidade, ele vai ajudar muito aí nos processos educacionais, nesse processo de balização dos resultados, adequando, né, a progressão do graduando e a progressão da matriz curricular, então todos os processos adaptativos que precisam ser realizados, e é um sinal do apoio da instituição de ensino às habilidades didático-pedagógicas do professor. A gente sabe que os nossos professores, né, no ensino superior, nem sempre eles receberam um treinamento adequado em todas as áreas do conhecimento pedagógico, e elaboração de item é bastante crítico. Bem, capacitar o docente, então, em relação às avaliações e a produção de itens de qualidade é muito importante, resultando em uma formação mais completa e segura para o egresso do curso médico, por exemplo. Aqui estão as referências, eu agradeço a oportunidade e estou à disposição para algum questionamento e discussão. Parabéns, Jaqueline. Excelente trabalho, né? E muito necessário. Importante que a gente continue fazendo, né? Na verdade, qual o setor que organizou essa elaboração de itens? Aqui a gente tem uma comissão de avaliação bem estruturada, né? Foi a comissão de avaliação junto com a NAPED. Isso, aqui a gente, inclusive, tem membro do NAPED na comissão de avaliação, né, Carol? E a gente trabalha aqui juntos, né? Então, foi uma reunião aí de membros da comissão de avaliação e do NAPED. Muito bacana. Vou abrir para as dúvidas, já comecei a primeira, né? Mas vou abrir para os demais. Se tiverem alguma pergunta para fazer para a Jaqueline sobre a apresentação de trabalho. Não?
Eu tenho uma questão, Jaqueline, é muito oportuno essa questão. Eu sou da área do direito e administração, né? E agora a gente enfrenta, porque antes a gente elaborava as nossas avaliações no âmbito íntimo, né, da instituição. E agora nós temos o teste de progresso, onde a gente tem que cadastrar essas questões numa plataforma que se chama Questione, né? E aí sim os problemas que para nós, aparentemente, devido a tantas capacitações que nós já tínhamos passado, né, sobre elaboração de itens, elas se tornaram mais evidentes, porque as questões passaram a ser vetadas, né? Elas não estavam de acordo com o que tinha que passar. Então, assim, por mais que a gente tenha capacitações de elaboração de itens, não é um problema solucionado, né? E é uma capacitação que, imagino, juntamente com o NATES, né, tem que ser uma capacitação constante. Até para nós, né, velhos de casa que sempre fizemos, a gente sempre tem que reciclar. Então, parabéns aí pelo trabalho e pela dinâmica, né? Talvez a gente implante isso lá na nossa... Vou até sugerir, né, para a gente implantar isso no departamento, antes da gente mandar as questões lá para o Questione, né, que a gente passa aí pela revisão no foro íntimo, né? Obrigada aí pela ideia e pelo trabalho. Isso mesmo, a gente precisa fazer mais de uma vez, né? 2, 3, porque sempre tem algo novo para abordar. E a gente esquece também. Então, quanto mais falar, mais participar das capacitações, mais a gente vai aprender e depois executar, né? Sem dúvida. E aí, Érica, é engraçado porque, assim, no curso médico, né, no grupo AFIA, parece que você também faz parte, porque está usando a plataforma Questione. No curso médico, a gente faz avaliações integradas, né? Então, assim, nós estamos trabalhando com esse processo já tem um bom tempo. E as nossas validações, como as comissões elas agora estão organizadas, e essa é uma determinação central do grupo, né? Nós temos passado por esse processo avaliativo de itens já tem um bom tempo, e essa construção, ela é uma construção coletiva. E, sem dúvida, né, a gente sabia o que cobrar, como cobrar, agora não, agora é a matriz de competência e o que da matriz precisa ser cobrado, né? E se seu item está ou não está adequado. Então, assim, é muito importante, e outra, a gente aprende a fazer item com uma qualidade muito maior. Os nossos alunos, então, eles vão sofrer menos ao passar por processos, por exemplo, né, como ENAD, como prova de residência médica, porque eles estão treinados para essa realidade. E no seu caso, por exemplo, né, há as questões aí com relação à ordem, né, e outros concursos públicos e assim por diante. Isso mesmo. Parabéns. Então, vamos para a apresentação do terceiro trabalho de gestão, formação de professores. É você que vai apresentar também, né, Jaqueline? Então, a Jaqueline vai apresentar. O trabalho é capacitação avançada sobre elaboração de itens, experiência vivenciada no curso médico. Vou marcar que são 9h30, 9h38, nós finalizamos, tá bom, Jaqueline? Pode começar. Está sem fone, está sem microfone. Jaqueline, o microfone está desligado. Sim, eu estou ativando aqui. Obrigada, me perdoe. Então, até pedi para inverter, por quê? Nós ofertamos um treinamento básico, que é justamente para quem precisa melhorar experiências bem tranquilas, como, por exemplo, né, tranquilas assim, para quem já está com um tempo de caminhada, como escolher um verbo de comando, como analisar uma matriz de encomenda, né, como balizar, né, as alternativas, ou como deixar claro uma chave de resposta num item aberto. Então, assim, a experiência básica, ela precisa ser reofertada, até porque, como vocês mesmos falaram, né, a gente vai se esquecendo. E outra, a gente sempre recebe professor novo. E aí, depois, para esses professores que já tinham tempo de vivência, a gente ainda pensa que os itens podem ser melhorados, porque nada está tão bom que não possa melhorar ainda mais, né? Então, a gente queria fazer um refinamento maior, para que esses professores que já viveram o treinamento básico algumas vezes tivessem oportunidade de melhorar a sua capacidade de enxergar, de visualizar um bom item, né? Então, a gente resolveu fazer uma capacitação também avançada nessa última semana docente aqui da escola. Quem participou fui eu, Jaqueline.
a professora Flávia, a professora Ana Carolina, a professora Giane e a professora Mariana Furtado. Bem, os processos avaliativos, então, pensando na qualidade muito boa de um item, né? Nós temos a importância no desenvolvimento do estudante durante um curso de graduação, a qualificação da escola, porque o egresso ele vai ser a representação do que a escola ofertou para ele, o aprimoramento dos processos pedagógicos, sobretudo quando a gente olha, por exemplo, para um teste de progresso, né? E o acompanhamento aí dos avanços que a gente vê, inclusive na educação, com a chegada, por exemplo, né, dessas escolhas unificadas para residência médica, também, né, os cursos, as provas, né, ao final dos cursos, como é o caso do ENAD, por exemplo, e assim por diante. Bem, é uma função do corpo docente utilizar aí as ferramentas de avaliação para a aptidão discente. Então, nós precisamos, né, quantificar quanto esse aluno, né, se aprimorou, e o item ele precisa ter a capacidade de fazer isso. É preciso, então, capacitar o docente para a realização dessas avaliações mais coerentes. No curso de medicina, a docência, na maioria das vezes, né, ela não é a principal atividade. E esse professor, ele caiu no ensino superior sem uma capacitação adequada, sobretudo para elaboração de item. Com relação à docência, ele pode ter tomado por base algum docente que ele já conheceu e ter tido ali algumas inspirações. Mas no caso do item, ele nunca teve oportunidade de produzir itens, né, de qualidade. O objetivo, então, aqui é relatar, né, uma metodologia de capacitação docente por meio de estratégias ativas, visando aí o aprimoramento na elaboração de itens, melhorando, né, a capacidade do docente de avaliar um item e, assim, adquirir mais capacidade de avaliar o discente, através, então, de estratégias que estejam adequadas à matriz curricular vigente da instituição de ensino. Foi a metodologia que a gente usou aqui, né? Foi um pouco diferente do que a gente fez no treinamento de item básico. Aqui também a gente usou uma pré-aula, porque sempre recapitular, né? Taxonomia de Bloom, quais são os passos, né, de um item, é sempre muito importante. Depois, a gente dividiu, né, os docentes em grupos, então, 2 ou 3 docentes por grupo, e aqui a gente distribuiu para eles já itens, questões prontas. E a gente pediu, então, que ele fizesse melhorias nesse item, que ele pudesse, então, enxergar melhorias que pudessem ser feitas nesse item. Então, eles trabalharam de 2 a 3, todas as sugestões eram bem-vindas, eles foram anotando no item, então, o que poderia ser melhorado. Depois, a gente, de novo, fez uma plenária, onde nós fixamos, né, os itens, e cada grupo que ficou responsável, né, por avaliar aquele item que ele recebeu, ele foi, então, apontando para todos os participantes quais seriam ali, né, os pontos passíveis de melhoria. Foi bem interessante, porque são itens que foram produzidos aqui na escola mesmo, e que as comissões de avaliação, os membros da comissão de avaliação tinham detectado alguns pontos. E interessante que são itens que alguns produziram, mas é claro que os nomes foram velados, né? A gente não divulgou qual que era o autor da questão. Mas aí a gente, revisitando o item, conseguiu, então, enxergar alguns parâmetros, né, passíveis de melhoria. Bem, feedback foi positivo, de todos os participantes, né, aí da atividade, sobretudo pelo uso da metodologia ativa, ou seja, aprender, né, ali fazendo, atuando, um ganho de conhecimento, quando a gente pensa, né, que já tem domínio do assunto, ainda dá para buscar um pouco mais,
o envolvimento dos participantes de uma maneira muito interativa, o aprimoramento dos olhares aí, a percepção dos processos, né? Que é super importante a gente entender por que tem que ser assim, e um reforço sobre as metodologias ativas e a capacidade que ela tem de promover o aprendizado. Porque só ali, né, na elaboração, buscando o aperfeiçoamento, e aí até entender o papel da comissão de avaliação, o papel de quem está ali, né, olhando para o seu item, e visualizando ali algumas coisas que são passíveis de melhoria. Avaliação, então, é um tema complexo, mas, por ser necessário, ele deve trazer aí, né, algumas contribuições ao processo, muitas contribuições ao processo pedagógico, precisando, então, de muito aprimoramento sempre, realizar a capacitação avançada, direcionada a um público específico, foi muito importante, porque para o professor que já tem domínio, a gente precisava oferecer um plus, né? Então, eles ficaram muito felizes em saber que ainda seria possível melhorar mais o seu trabalho. A escolha de estratégias ativas na condução das capacitações, elas reforçam, né, os benefícios e motivam, evidenciam para os docentes a importância, então, no aprendizado, né, durante a execução e os trabalhos de maneira ativa. Aqui as referências. E, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, estou às ordens para algum debate. Vamos, então, nós temos 5 minutinhos para perguntas para Jaqueline. Alguém tem? Não? Eu tenho uma, então. Posso fazer? Qual, assim, o percentual dos professores que participaram das 2 oficinas? Como é que vocês conseguem a adesão desse corpo docente, que é tão difícil às vezes, né? Mais difícil do que a gente elaborar uma capacitação, é trazê-los para que, de fato, eles participem. Sim, Rita, aqui nós, assim, temos tentado ofertar, a gente tem feito Google Forms, pedindo, né, para que eles cadastrem quais são os horários mais favoráveis para a participação. Temos ofertado em mais de um horário, mas a adesão ainda assim não é uma adesão extraordinária, né? A adesão ela fica em torno de 30%, 40% do corpo docente, e quando a gente leva em consideração aí toda a semana docente, você chega com um pouco mais, né? Mas ainda existe uma necessidade de convencimento grande, né? E de adesão por parte do corpo docente. Aqui a gente tem também usado a estratégia de fazer pequenas gravações e deixar disponível, né, na plataforma Canvas, no módulo Anaped. Todo o material que foi utilizado nos treinamentos, eles são colocados lá, e a gente tem feito também, às vezes, vídeos instrucionais e disponibilizado lá. E a gente também marca ainda ou tira dúvidas. A gente fica disponível na época do cadastro das questões no Questione. A gente tem o plantão na TED, a comissão de avaliação aqui toda também se disponibiliza. Toda vez que a gente faz feedback no Questione, a gente ainda manda os recadinhos do coração pelo WhatsApp também. Então, assim, é um monitoramento gigante, mas ainda assim nós precisamos de um convencimento maior do corpo docente, sem sombra de dúvidas. Ainda tem muita resistência, né? São quantos professores que vocês têm ao todo na Univas? 109 agora. A Univas é uma instituição. A Univas é uma instituição relativamente pequena. Nós somos uma instituição de um único curso, né? Então, nós estamos com mais de 100 docentes aqui. Entre preceptores e docentes de aula teórica. Não é isso, Carol? É isso. Agora, dos eventos que a gente oferece aqui, né, a gente sempre está oferecendo a capacitação de itens 2 vezes, existe sempre uma fala de um professor para o outro que valeu a pena, e eles repetem, né?
O difícil é alcançar aquele que nunca, É. porque aí ele não, né, ele ainda não conheceu, não viu o benefício e tudo. E, então, a gente tem repetição do professor nessas oficinas, e a gente tem as oficinas de elaboração de itens como uma das mais frequentadas quando a gente oferece o que a gente chama de Semana de Desenvolvimento Docente, né, onde tem várias capacitações. Então, tem que ter esse cuidado de oferecer em dias da semana diferente. A gente tem que oferecer à noite, porque tem um professor, principalmente de internato, que não consegue durante o dia. E a gente já conseguiu, né, capacitar mais de 50% dos nossos professores por meio de elaboração de itens. Mas a nossa estratégia agora, né, Jaque, é fazer capacitação individualizada. Então, aquele professor que nunca, nós estamos marcando, trazendo eles aqui, e fazendo essa capacitação aí individualizada mesmo. Sim, pegando um por um. E é super importante, durante, né, os trabalhos de feedback da comissão de avaliação, é super importante que esse treinamento aconteça, né? Então, quando o professor que vai fazer o feedback, ele precisa ser muito cuidadoso, né, para fazer o feedback. Isso é um feedback que deixe, porque isso é muito complicado, é o seu filho, né? O item é o seu filho. Então, assim, você tem que ter muito cuidado, porque lidar com o filho dos outros é complicado, né? Então, assim, então você tem que chegar com muito carinho e falar, olha, né, vai melhorar aqui. Então, assim, envolver o professor, porque se você chega e só critica, então, assim, o feedback tem que ser muito cuidadoso. E a gente aprende a fazer feedback também. Que é também um momento super importante do desenvolvimento de todos nós, né? Então, é muito importante que o feedback da comissão de avaliação que está fazendo a revisão do item seja muito cuidadosa. E aí, de vez em quando, você acaba conquistando mais um, né? E aí é mais um que vai te ajudar, porque é mais uma sementinha plantada. Sim. E aos pouquinhos vai modificando o quadro, né? A situação que era passa a ser outra. E a gente vê, assim, não tem jeito. Tem professor que adora receber o feedback, ele adora melhorar o item dele. E tem professor que odeia, você tem que dar até um tempo para ele, porque ele fica com raiva de você, aí ele vai lá, ele vai pensar, depois ele volta. E agora, tá bom? Então, assim, realmente, esse trabalho é um trabalho que envolve muito, assim, jeitinho mesmo, igual a Jaque falou, né? Lidar com o filho dos outros é muito difícil mesmo. E aí o professor, ele dedica todo aquele carinho dele para fazer aquela questão, o tempo dele, o estudo, então ele tem certeza que o item tá bom, né? Então, é bem desafiador mesmo trabalhar isso, mas é legal ver, igual a Jaque falou, né? Essa chave virar. E aí o professor, ele muda de lado e ele começa a ajudar a capacitar os outros professores. Sim, muito bacana. Eu queria só fazer mais um comentário. Eu acho que toda instituição que ainda não tem uma comissão de avaliação, e aí até para a Daniele também, Daniele, pensar em uma comissão de avaliação que dê um olhar que seja muito rápido para as avaliações, é super importante, dos processos avaliativos como um todo. E aí que essas pessoas sejam pessoas que têm um pouco mais de experiência, mas é muito importante, a gente vai aprendendo à medida que a gente vai fazendo, né? Sim. É interessante, Jaqueline, aqui em Botucatu, né, nós começamos uma formação com os nossos coordenadores, nós temos 23 coordenadores aqui do ensino fundamental, e aqui realmente, né, nós fizemos essa dinâmica com eles, né, baseado na taxonomia de Bloom, para que eles pudessem avaliar o item, né, dessa forma, nós propomos alguns itens e eles teriam que fazer essa revisão. Realmente é um desafio para o professor, né, pensar na questão do verbo, como ele vai fazer essa construção do item, mas é algo importante, porque dessa forma a gente consegue realmente chegar naquilo que a gente precisa na questão das habilidades com os nossos alunos, né? O Gustavo comentou, os itens possuem distratores auxiliando na aprendizagem dos alunos? É uma pergunta? Gustavo, é o seguinte, né? E o que acontece? Na hora que você vai elaborar um item, essa questão dos distratores, isso tem que ficar claro, porque isso, na verdade, quando você pega, né, as alternativas de um item fechado, você tem
uma das alternativas, ela é a resposta correta e os outros são chamados de distratores. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque isso não significa, né, entre aspas, que os alunos gostam muito de chamar, isso não é uma pegadinha, né? Nós temos que lembrar que o processo ele é sempre um processo, né, voltado para a construção. Então, eu nunca vou pensar em desconstruir, por isso que item com negativa não tem recomendação, né? Então, a construção, ela tem que ser uma construção onde o aluno sempre aprenda com o processo, inclusive com o processo avaliativo. Então, quando a gente fala de distratores, isso já são, né, as outras alternativas, no caso de um item fechado, são as outras alternativas que não são a resposta correta. Então, sempre quando eu trabalho com item fechado, eu trabalho com uma alternativa que é a resposta-chave, e os outros são distratores. Lembrando que eu nunca devo trabalhar com aquela ideia, né, de levar o aluno, induzir o aluno ao erro, ou pôr um rodapé de livro, ou qualquer coisa do tipo. Esse distrator é a nomenclatura usada na literatura, mas é uma alternativa que não é a correta. Mas, em nenhum momento, a gente tem que pensar que, inclusive, o processo avaliativo ele tem que ser um processo construtivo de aprendizado. Pronto. Alguém mais tem perguntas? Então, vamos seguir a ordem da apresentação. Agora será o meu trabalho, tá? A importância do autocuidado e do bem-estar docente. Eu sou da Unigran Rio Áfia, da unidade Barra da Tijuca, e trabalho no setor NAPED, que é um setor de prática, que cuida das práticas pedagógicas, da capacitação docente, dá todo o apoio e suporte pedagógico aos quadros de professores daqui da unidade. Depois vai ser a Érica a apresentação para a gente finalizar. A Érica já foi, já voltou? Deixa eu compartilhar a apresentação. Estão visualizando? Sim. Tá. Nós preparamos, a preocupação nossa com o quadro docente estava ligado muito a melhorar a qualidade de vida desse professor, ao autocuidado, ao bem-estar. Os professores, nós passamos pelo período da integração, outubro do ano passado, então tivemos mudança do AVA, mudança de portal, né? Mudança de matriz também, novas exigências que a gente passava sempre e solicitava ao professor, né? Participação na SDD, publicação de artigos, de trabalho. Então, os professores acabavam encontrando da gente, enquanto na PED, apenas um setor de cobrança, ou de solicitação de mais estudo, de capacitações, e a gente pensou em fazer algo diferente nesse Dia da Mulher, né? Em comemoração principalmente ao quadro das professoras. Então, nós bolamos, né, organizamos uma oficina chamada Importância do Autocuidado e Bem-Estar Docente, com viés de trazer mais qualidade de vida para as nossas professoras, de relaxar, né, de trazer a calmaria que a gente percebia que estavam no sistema nervoso, angústias, estresse, preocupações também, se iam dar conta, se não iam, das novas exigências. Então, o NAPED preparou essa oficina. Também não estou conseguindo aqui, peraí. Acho que foi, né? Então, qual é a introdução? O NAPED promoveu uma oficina de autocuidado para as professoras da instituição e buscando comemorar o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Tá? E aí, alguns professores também falaram, por que a gente não participa? Nós queremos fazer esse tipo de oficina, é importante para a gente também. Começaram a se colocar, nós estamos pensando em fazer alguma para eles também. Tá? E elas adoraram. Nós escolhemos uma terça-feira, quem não estava aqui acabou não fazendo, porque estava dando aula em outro local. E também foi solicitado para a gente que seja feito um tipo de oficina em outros dias também, que nós já estamos organizando. Porque, na verdade, até então, a gente não tinha preparado nada nesse sentido para os professores. Percebemos por quê? Que o ambiente de trabalho, o bem-estar e a qualidade de vida são fundamentais para garantir o equilíbrio emocional e a saúde física das pessoas.
Então, nossa preocupação, convivemos nesse ambiente de trabalho, como proporcionar mais bem-estar? Estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Só para fazer um adendo, a Ana Camila mandou uma mensagem. Acho que tem áudio aí ligado. Ela nos arquivos do ano passado, foi no ano passado. Pronto, já mutei. Né? A nossa preocupação partiu com essa, com a qualidade de vida, com o emocional das professoras, tá? Porque se você não está estabilizado emocionalmente, acaba refletindo aonde? No ambiente de trabalho. Né? Então, acaba bloqueando a nossa produção. E trazendo até uma produção negativa, deficitária. O objetivo da oficina foi de promover o bem-estar e a qualidade de vida das professoras, propor a implementação de práticas meditativas e autocuidado e conscientizar sobre a importância dos cuidados diários para manter uma autoestima saudável. Tá? Então, o objetivo principal foi o bem-estar e a qualidade de vida dessas professoras. De que modo? Através de práticas meditativas, de práticas de autocuidado, né? Então, fizemos os primeiros momentos, ações mesmo de meditação, de relaxamento, a importância da que a meditação traz de saudável para a nossa vida, como melhora a nossa respiração, o nosso foco, os nossos pensamentos, né? O cérebro todo, ele acaba agindo com mais tranquilidade e a gente tem mais foco após a meditação. Deixando claro também que isso é um exercício contínuo, né? A oficina, ela trouxe as ideias principais, mas que precisam ser mantidos no dia a dia da vida dessa professora. E os autocuidados diários também, nós falamos de skincare, do uso de produtos, porque foi um trabalho conjunto com uma professora de estética. Então, aproveitamos para elevar essa autoestima das professoras. A metodologia, que em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, realizamos essa oficina. A oficina nós denominamos com autocuidado in-out, a beleza que vem de dentro. Para quê? Para promover o bem-estar da docente por meio de práticas meditativas e de autocuidado, melhorando a autoestima e a qualidade de vida das professoras. Então, fizemos práticas de meditação, de mindfulness, de skincare, de maquiagem, tudo no mesmo evento. Aqui está cortando para mim. Então, apresentamos práticas meditativas com o intuito de reduzir aquele nível altíssimo de ansiedade que estávamos percebendo dos professores e melhorar a qualidade de vida dessas docentes, além de técnicas de cuidado diário com a pele, automaquiagem, com o intuito de aumentar a autoestima e o bem-estar das participantes. Qual foi, na verdade, o percentual? Nós tivemos, durante a oficina, 20 professoras que participaram, e os relatos e avaliações foram extremamente positivas, né? Eu estava me sentindo assim, angustiada, depois da meditação eu melhorei o meu pensamento, a minha respiração, outros estavam com taquicardia, coração acelerado, né? E buscou-se o quê? Aliviar essas angústias, essas tensões. Então, o nível de satisfação das professoras foi imenso. E também o relato com relação à autoestima. Quais produtos utilizar na pele, a indicação de skincare, né? De reservar um tempo para cuidar de si. É tão essencial quanto se dedicar ao trabalho. As práticas apresentadas na oficina tiveram um impacto positivo na vida das professoras. Como é que nós percebemos? Por meio de relatos, vieram outras professoras fazerem perguntas a respeito do mindfulness, da meditação. Então, buscou-se modificar a situação delas, da vida dessas professoras, no decorrer do dia a dia. Os relatos de se sentirem mais tranquilas, mais equilibradas, com isso, obtendo mais foco e maior produtividade. As conclusões do trabalho, da oficina, que a incorporação de práticas meditativas e de autocuidado pode ser uma forma altamente eficaz de promover o bem-estar e a qualidade de vida das nossas professoras, que é a nossa grande preocupação e desafio também, combinando o quê? A atenção plena através da meditação e do autocuidado.
é possível alcançar uma vida mais equilibrada e satisfatória, além da autoestima saudável e confiante. Então, as professoras saíram confiantes, né, na capacidade de trabalho delas, na capacidade de se cuidar, de se organizar mentalmente, porque, ao mesmo tempo, se eu não tenho uma organização mental, eu não consigo organizar a minha vida. Peraí, acho que eu pulei aqui, né? Sem querer, eu botei o... Eu não consigo organizar a minha vida. Então, nosso intuito maior foi esse, de trazer que as professoras voltem a se preocupar e ter uma organização mental mais equilibrada. E além da autoestima também, de acreditar em si e acreditar que vai dar certo. Essas foram as referências utilizadas. E aí está meu telefone, meu e-mail, meu contato para vocês, caso precisem. Tá bom? Vamos abrir para as dúvidas? Deixa eu tirar a apresentação aqui. Estão me ouvindo? Então, eu finalizo a apresentação e vou abrir para 5 minutos de perguntas. Bom dia, Rita. Bom dia. Eu acho que eu nunca escrevi sobre essa capacitação que a gente aplicou aqui no Unipitáfia, mas foi logo voltando da pandemia, a gente fez uma das capacitações na SDD, a gente fez um ambiente de meditação. E aí a gente modificou, inclusive, a estrutura da sala com tapetinhos, aquelas espuminhas fininhas, a gente retirou as carteiras, a gente serviu chá, né? E aí... A princípio, a gente pensou que quando os professores chegavam, eles olhavam para a gente e falavam assim, vocês estão de brincadeira, me tirar de casa à noite para eu vir aqui, né? E aí, e a gente rodou essa oficina por quatro vezes. E na hora que eles saíam, um agradecimento, né, dos poucos minutos de conexão, né? Então, assim, eu acho que esse momento que vocês proporcionaram aí na Barra foi assim, sensacional, e a gente precisa, né? Hoje a gente fala de tantas síndromes, não sou da área da medicina, mas a gente já tem a síndrome de Burnout, que é aquele pânico que a gente tem do ambiente de trabalho, e esse retorno, né? O próprio deslocamento que a gente já faz para trabalhar, enfim, esses momentos de conexão e proporcionar um ambiente saudável, mental, né? É sensacional. Então, só para te dar os parabéns, né? E depois eu faço questão aí de ler o seu trabalho e também replicar aqui no Unipitã, né? Porque acho que aqui é o grande local onde a gente tem as grandes ideias, ideias que deram certo. Parabéns. Obrigada, querida. É isso mesmo, a nossa preocupação, porque a gente, enquanto na PED, a gente participa só cobrando, fazendo solicitação, né? Meio que exigências para os professores. E eles acabam até se sentindo esgotados. E a gente quer reverter essa ideia do NAPED aqui na instituição. E aproveitamos para comemorar o Dia da Mulher, né? E trazer esse tipo de oficina, com mais descontração, com mais alegria. Jaqueline, parabéns, Rita. Eu acho que essa busca, né, dos NAPEDs, ela é constante. E de desconstruir, né, esse conceito de que o NAPED ele é um órgão, né, sempre para te cobrar aí a efetiva participação, né, as demandas, e entender que o NAPED são colegas, né, que estão ali te apoiando. E aí essas oportunidades, elas são, sem dúvida, muito importantes. É a nossa preocupação com a vida da professora, além da vida profissional, né? Que a gente precisa. Ok? Então, vamos passar para o próximo trabalho, que é do eixo de gestão também, na sub-área de formação de professores. Quem vai apresentar é a Érica Lasmar, e o tema do trabalho é Talk Show da nacionalizada, experiências das disciplinas nacionalizadas na Unipitã, AFIA. São 10h02, você tem 8 minutinhos para fazer a explanação. Só um minutinho antes de começar o meu tempo, deixa eu só preparar o slide aqui. Tá.
É assim, a gente está, como aqui tem poucas pessoas e o tempo é bem pequenininho, a gente está ultrapassando também um pouquinho, 9, 10 minutinhos. Porque os trabalhos, a gente precisa apresentar todo o trabalho corretamente, né? Então, pode ficar tranquila, Érica. Todo mundo me vendo? Todo mundo vendo? Tá ok, gente? Tá todo mundo me vendo o trabalho? Vendo... Sim. Ok, então. Bom, pessoal, o trabalho apresentado, né, o que eu vou apresentar aqui, é sobre o talk show da nacionalizada, que é a experiência das disciplinas nacionalizadas do Uniptan-AF. As disciplinas nacionalizadas são aquelas disciplinas em que os professores eles ministram a aula de forma online e em mais de uma unidade regional. Eu, por exemplo, esse semestre eu estou ministrando uma aula de Teoria Geral do Processo, né, que eu ministro tanto na Uniptan-AF quanto na Fase 7, lá em Sete Lagoas. Então, meu nome é professora Érica, eu leciono no curso de Direito e também no curso de Administração. Esse trabalho ele foi desenvolvido junto com os professores Pedro Arruda e também Karen Miyahira, ambos também do Departamento de Direito. Olha só, pessoal, a metodologia de ensino de aulas online, e principalmente as nacionalizadas, elas estão conectadas com uma necessidade da própria sociedade e do próprio grupo AFIA, né? É fato que a tecnologia, ela rompeu essas barreiras geográficas, e hoje os nossos alunos, eles podem ingressar, né, no ensino superior em formato digital, né, e tendo toda uma infraestrutura pensada na sua experiência enquanto docente, né, e ter contato com professores e outros colegas que estão em qualquer outra parte do país, né? A ideia desse modelo de ensino, né, que vai integrar interação, flexibilidade, network, né, entre os alunos e professores, faz parte do contexto da disciplina nacionalizada. Nesse sentido, pessoal, a formação continuada de professores, né, tornou-se ainda mais importante, né, dada essa necessidade que a gente tem de romper essas barreiras do ensino tradicional ante, né, a esse cenário de inovação que está cada vez mais evidente. No calendário acadêmico institucional do Uniptan-AFIA, está previsto, no final de cada semestre letivo, né, a realização da Semana de Desenvolvimento Docente. E essa semana ela tem o intuito de alcançar a inovação pedagógica a partir dessa formação continuada. E essa disciplina do Talk Show das Nacionalizadas, ela foi ministrada nessa Semana de Desenvolvimento Docente, né? E a proposta dela foi trazer para os professores que já tiveram a oportunidade de lecionar a disciplina nacionalizada, uma maior interação e troca de experiências, inclusive com aqueles professores que anseiam ou já ministram aulas na disciplina da nacionalizada. Né? Então, a proposta do trabalho aqui foi relatar justamente essa experiência de formação de professores. É uma proposta do grupo de estudos de metodologias ativas, ao qual eu e o Pedro a gente faz parte. Dentre as semanas docentes, a gente apresentou essa oficina no final de 2022, em dezembro de 2022. E o objetivo da oficina foi justamente ressignificar essa prática docente, né, de integração, de trocar experiências entre os pares e proporcionar aí aprendizagens que possibilitem o estímulo, a inspiração e a motivação dos nossos docentes. O grande lance da nossa... Aqui os objetivos, né? Acabei de falar. O grande lance da nossa oficina é que foi o formato dela. Né? A oficina do Talk Show da Nacionalizada, ela foi ofertada de maneira presencial para um grupo aí de 30 pessoas. E esses professores, eles já tinham ministrado, ministram ou tinham anseios de ministrar uma disciplina nacionalizada. E o formato da disciplina foi através de um talk show, né, que consiste aquele programa de televisão de entrevistas com a presença ali de uma plateia. A oficina ela foi desenvolvida e idealizada por mim e pelo Pedro, né? E a gente conduziu
como se fosse um programa de plateia, entrevistando, primeiramente aí na foto, o professor Jorge, que hoje é coordenador do curso de Direito, e ele foi o pioneiro da instituição a ministrar as disciplinas nacionalizadas. Em outro momento, o próprio apresentador Pedro Arruda, que já ministrava disciplinas nacionalizadas, ele foi o entrevistado, né? E as principais pautas que a gente tratou nesse momento foram os desafios em relação à própria regionalização da informação. Hoje, por experiência, né, eu ministro uma disciplina nacionalizada, eu dou aula em São João del Rei e em Sete Lagoas. E a gente tem que entender as peculiaridades dessa regionalização. Apesar da que eu leciono hoje de ser em Minas Gerais, né, outros professores lecionam em ambientes totalmente, em regiões totalmente diferentes, que têm culturas diferentes, hábitos próprios, enfim. No fim da nossa oficina, né, os alunos de todo o Brasil, a gente gravou depoimentos deles e a gente passou o depoimento desses alunos que já tiveram aulas de nacionalizada num telão. E em um momento, né, os professores que faziam parte da plateia, eles tiveram a oportunidade aí de sanar suas dúvidas, de fazer as perguntas, enfim. Toda a nossa oficina, pessoal, ela foi sonoplastizada e ela foi muito teatral. A gente fez intervalo, a gente distribuiu pipoca, né, como vocês podem ver aí nas fotos. Então, ela foi uma oficina muito atraente, muito divertida, né? E ela ainda contou, logicamente, com outras professoras que colaboraram com a gente. Foi a professora Rayana, ela foi sensacional, ela imitou um saxofonista, como se fosse ali no programa do Jô, né? E a professora Martinelli também, e a professora Fabiana, que cuidaram da parte técnica, da sonoplastia, da técnica de passar os depoimentos, enfim. O que eu quero dizer para vocês, pessoal? Que todo o cenário dessa oficina ele foi cuidadosamente pensado para que ficasse o mais parecido com um talk show. E foram colocados sofás em vez de cadeiras, a plateia foi organizada conforme um auditório, e o tempo total dessa oficina foi de 1 hora, porque a gente sabe, pessoal, semana de desenvolvimento docente no final de semestre, os professores já estão extremamente cansados, né? Então, nós tirarmos eles dentro do conforto das casas deles para assistir uma oficina apática não fazia o menor sentido. Então, a ideia nossa foi realmente animar a nossa oficina através do talk show. Como resultado, né, dessa oficina, a gente teve um total de 30 professores que concluíram aí com êxito para a certificação. Foi possível a gente observar um crescimento de alguns profissionais a partir da participação na oficina. Eu sou um exemplo disso, né? Na verdade, eu elaborei a oficina, mas eu nunca tinha ministrado uma disciplina nacionalizada, e eu fui presenteada esse semestre com uma disciplina nacionalizada. E o que eu posso dizer, né, é que mais do que aprender hoje, a gente se comunicar, a gente trocar experiências, isso passou a ser uma necessidade constante para nós docentes, né? E ouvir os sucessos e os insucessos, né, passou a fazer parte aí desse contexto de aprender para a gente poder ensinar. Então, é possível a gente afirmar, sim, que a oficina Talk Show da nacionalizada, ela se mostrou como uma grande aliada aos docentes, e da própria instituição também, na adaptação e inovação também desse processo de ensino-aprendizagem das disciplinas nacionalizadas. Foi um espaço, além de trocas de experiências, também um espaço de novos aprendizados, e cumpriu o significativo papel do acolhimento dos docentes nessa modalidade que é tão desafiadora, que é a disciplina nacionalizada. Agora eu passo as minhas referências. E eu gostaria de agradecer a todos, colocando-me à disposição para perguntas, questionamentos. @Erica Lasmar é meu Instagram. Quem quiser seguir também o grupo de estudos de metodologias ativas aqui do Unipitão GEMAT, com o Instagram também. Muito obrigada pela atenção e pela paciência. Parabéns, professora. Excelente. Gostei muito, muito interessante, né? Dessa forma de estratégia de oficina.
Vou abrir para as dúvidas do restante da sala. Dúvidas, perguntas? Não? Parabéns, Acho que- Érica. Posso? Pode. Parabéns, Érica. Gostei muito, completando sua fala, né? Extremamente desafiador. Penso que, né, você envolveu o estudante à distância, todos nós tivemos oportunidade de vivenciar isso durante o processo aí da pandemia, né? Foi um grande desafio para todos nós, e é uma descoberta constante. Adorei a ideia, né? Acho que é algo que você pode fazer adaptações aí, usar em outras oportunidades também, um talk show. E acho que dentro, né, das metodologias ativas, do que já tem descrito, a gente tem um leque gigante de variações que podem ser adaptadas para a realidade de cada um. E como você diz, cada um tem uma realidade diferente, né? Então, é um desafio constante. Adorei, achei muito criativo e todo mundo super empolgado, né? Esse engajamento não tem preço. Isso mesmo. E é muito interessante esse momento aqui de troca, né? De aprendizados, de novas experiências. Pedro quer falar. Eu gostaria de destacar, eu participei com a professora Érica, também sou professora aqui do Unipitando, do grupo AFIA, e destacar que essa oficina, a ideia inicial parte da Érica, que também tem formação em jornalismo, e tornou, de uma maneira lúdica, um conteúdo que é extremamente relevante, que é a capacitação para disciplinas nacionalizadas, né? Que para preparar, muitos professores tinham muitas dúvidas como que funcionava, como que era essa integração, como que era essa dinâmica, e ao montar essa estrutura de talk show, tornou o trabalho de uma maneira bem divertida. Essa hora passou voando, e com os relatos dos alunos, os professores conseguiram entender realmente como que é esse contato, porque mesmo sendo agrupadas várias regiões do país, a gente precisa ter esse cuidado, né, em ver a regionalidade, como a professora Érica disse, para que realmente os alunos eles se sintam acolhidos enquanto turma naquela disciplina. Então, foi um trabalho muito bem feito e tudo muito bem pensado, né, liderado aí pela professora Érica, essa organização de cenário, toda a estrutura, teve abertura com a entrada dos apresentadores, intervalo, teve pipoca, então foi realmente um talk show, só que de maneira suave, os professores foram capacitados para entender um pouco mais essa disciplina. Então, só parabenizar aí pela ideia, a professora Érica aí na nossa instituição, sempre liderando projetos inovadores e diferenciados. Com a sua ajuda, tá, Pedro? Com a sua ajuda, não só no apoio, gente, aqui eu vou só tecer comentários aqui, que o Pedro é um grande parceiro, é uma pessoa competentíssima, que tem grandes ideias, e, na verdade, eu vou mais na onda dele, tá? Ele lança uma ideia achando uma loucura, e eu falo assim, não, vamos fazer, e assim a gente faz a nossa caminhada. Obrigada, viu, Pedro, por toda a parceria e amizade. Estou tentando printar a tela aqui para a gente. Só um minutinho. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa, fazer uma pergunta sobre algum dos trabalhos apresentados aqui? Ficou bem claro? A lista de presença eu coloquei aí no... Espera que travou minha tela. Travou aí para vocês? Não, né? A lista de presença eu coloquei no Forms, aí no chat, tá? É o formuláriozinho do Forms. Pronto, agora eu consegui printar. Não esqueçam de preenchê-la, que é muito importante, para a gente receber os certificados e comprovar nossa participação aqui. Não tivemos nenhum faltante, todos os grupos organizados pelos TEM apresentaram, tá? Eu vou encerrar, então, se ninguém tiver mais nenhum questionamento. Agradeço pela participação de todos, né? Agradeço por essa oportunidade de troca, de ouvir a experiência dos colegas, né, que é muito importante para a gente, para o nosso aprendizado, e parabenizo a todos pelos excelentes trabalhos desenvolvidos. Ok?
Então, obrigada, pessoal. Bom dia de trabalho para vocês. Um beijo. Tchau.